Muito triste o que aconteceu a Carlos Alberto Decotelli, o ministro da Educação relâmpago, teve a passagem relâmpago, meteórica. Foi nomeado na quinta-feira da semana passada e foi exonerado no Diário Oficial desta quarta-feira, após revelada controvérsias no seu currículo. Em verdade, ele fraudou o currículo Lattes. Lattes é o banco de dados acadêmicos do Brasil. Todos nós que fazemos academia temos esse currículo lá de acesso público e gratuito. E ele vitaminou o currículo dele, dizendo que tinha doutorado numa universidade lá no fim do mundo da Argentina, dizendo que tinha pós-doutorado numa universidade na Alemanha, e até mesmo hoje a dissertação de mestrado dele é contestada. Muito triste isso. Triste para ele pessoalmente. Imagine um homem às vésperas de completar 71 anos de idade, um homem negro, que deve ter sido batalhador, deve ser um batalhador como são os negros, como só os negros são no Brasil, negros e negras. Tinha uma carreira, antes de ser nomeado, aparentemente respeitável, brilhante, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, uma instituição de educação e pesquisa de renome internacional. Ele sai do Rio de Janeiro semana passada. Bolsonaro anuncia, o que é motivo de orgulho para todos nós negros e negras brasileiros carentes de símbolos positivos. Nós teríamos um primeiro-ministro da educação na história republicana, negro e negro retinto. Quer dizer, isso é motivo realmente de muito orgulho, seria motivo de orgulho para todos nós, que não temos nesses espaços de representação política a presença de negros. Os governos, todos os governos, geralmente nomeiam negro para cuidar de negro, junto à Fundação Palmares, ou ligada à área da cultura, Então coloca nesses guetos ministeriais. No caso não, ele assumiria uma pasta, que é a pasta com maior orçamento, com maior volume de dinheiro ao lado do Ministério da Saúde no Brasil. E menos de uma semana depois, ele foi desmilinguido, fizeram uma devassa no currículo dele e encontraram essas fraudes e plágio. Aliás, fraude e plágio é tão comum na academia quanto a falta de esgoto, saneamento básico e água tratável para 100 milhões de brasileiros. Ou seja, se gritar pega ladrão, poucos ficam. Então, quando na noite de ontem foi dia 30 de junho, tomei conhecimento, no dia de ontem, da sua renúncia, isso tocou fundo em mim, que tenho filhos negros, filhos e filhas negras, e que, independente das posições políticas e ideológicas, necessitam ver a imagem do negro em posições de destaque aqui no Brasil, coisa que é muito rara. Então, diríamos, Bolsonaro tentou, e infelizmente ele, o Decotelli, ele inclusive perdeu a confiança por mentir. A avidez com que fizeram a devassa, chamaram especialista para fazer a devassa do currículo dele, mal esconde o racismo hipócrita e dissimulado na sociedade brasileira. Eu, como pré-candidato a reitor da Universidade Federal da Bahia, que é uma das maiores universidades do Brasil, como um homem negro que tem um currículo Lattes que pode ser verificado, eu fiz pós-doutorado na Alemanha, na Freie Universität Berlin, fui bolsista DAD, Deutsche Akademische Instituto de Apoio à Pesquisa na Alemanha, fui bolsista Fulbright, fiz outro pós-doutorado em Coimbra, em Portugal, fiz meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, passei um período como vice-escola na New York University e também
lá na Universidade da Califórnia, em Irvine, eu me coloco, de certa forma, pesaroso por esse desfecho lamentável, e é aguardar agora a próxima vez de termos um homem negro e uma mulher negra nesses casos de destaque. É muita responsabilidade para esses homens e mulheres negras, outros que já assumiram ministérios, embora não ministérios, um ministério tão importante quanto a educação. Eu me lembro aqui de Benedita da Silva, do PT, me lembro também de Ribeiro, esqueci o primeiro nome dela, minha amiga, ex-amiga, né, que também assumiu quando Benedita foi demitida, numa devassa também vergonhosa desse tipo, porque não fazem isso com branco. Se você for procurar, no próprio ministério de Bolsonaro, há ministros que inflaram o currículo dele, né? Anabolizaram o currículo. Talvez, parece que o ministro do Meio Ambiente anabolizou o currículo dele, dizendo que tinha feito doutorado numa universidade americana, e quando foi ver não foi verdade. Dilma Rousseff, por exemplo, ex-presidente, também dizia no currículo que tinha doutorado sem tê-lo. Aloysio Mercadante, que foi ministro também do governo Lula ou do governo Dilma, e vários outros, né, que fizeram essas fraudes curriculares. Aqui na minha unidade, na minha universidade, provavelmente, se fizer devassa, vai encontrar muitos, e eu tenho visto isso também nos programas de pós-graduação, as fraudes que ocorrem. Mas tratava-se de um homem negro, que eu disse num vídeo anterior, parecia muito com Milton Santos fisicamente, e que era motivo de orgulho. Então, Dacotelli, que coisa, né? E como será a sua vida a partir de agora, né? Você retorna para o Rio de Janeiro de uma forma totalmente desmilinguida, de forma totalmente destroçada em relação ao que você saiu há uma semana. Veja bem, na verdade, eu ia publicar agora uma série de vídeos sobre o suposto ataque que a democracia brasileira está sofrendo. Eu, como jornalista, professor de comunicação e também doutor em ciências da comunicação, quero discutir com você o sentido de democracia que supostamente está sob ameaça no Brasil. Isso seria publicado a partir de hoje, mas eu vou adiar em função desse episódio que eu considero trágico, eu considero uma derrota para todos nós negros, pensadores, que é a passagem de Dacotelli pelo Ministério, a forma triste. Então eu adiei, mas eu gostaria que você acompanhasse essa série de discussões sobre democracia. Será uma série de 4, 5 programas curtos, e eu quero a sua companhia nesse debate, tá bem? Um abraço.